Mais um Liga da Política começando, Ari Mesquita. Segunda temporada. Segunda temporada, final de janeiro, 61 de janeiro, a gente aqui, 61 de janeiro, a gente ainda tá aqui. Aqui, Mas é assim mesmo, gravando. funciona assim, o ano começa assim. Ari, o pessoal fica perguntando, por que vem tanta gente de Camaçari pra cá? Por que vem tanta gente de Camaçari? O Rapaz. programa é Liga da Política. Diz que lá não tem política, como é que é o negócio assim? Lá a galera faz a política pesada, antecipada, a galera já decide as histórias. Lá não tem isso não, né? Não é deixar pra março. Não é que nem umas e abril, outras cidades aí não, que vai, não, depois do carnaval, é depois de março, mesmo no depois de poder, Semana mesmo com Santa, o tudo, pessoal joga tudo pra frente. Depois, daqui a pouco vai ser depois do São João. Depois do São João. A política é depois do São João. Cissa, por que Camaçari é assim, Cissa? Os camaçarienses respiram política, né? O tempo inteiro, todo o tempo. E o nosso convidado especial É um professor, também tá nesse meio aí. professor. Um professor, Um e dá professor aula, que né? ele vai dar aula pra gente aqui. Vamos Márcio nessa. Neves, ele é presidente do PT de Camaçari, vereador suplente na cidade. Meu querido, me conte essa história. Por que Camaçari é esse negócio de política de segunda a segunda e de vez em quando 24 horas por dia? Primeiro, obrigado a toda a equipe do Liga da Política. Obrigado, Cissa, Ari, Paulo, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Respondendo, eu penso que, naturalmente, Camaçari é a segunda cidade de maior importância econômica do nosso estado. É muito natural que isso interfira muito no debate político, porque, de uma certa forma, é um motor econômico. E a política não pode ser uma coisa secundária dentro da importância regional e estadual que esse município tem. E agora, e a própria natureza, né? Você sabe que o polo petroquímico, a principal motor da economia, ele acaba gerindo a formação de vários núcleos de sindicatos. E o sindicato, por si só, ajuda a construir esse debate político da cidade. Talvez esses dois elementos sejam um dos principais fatores. E isso acaba formando muita opinião. A sociedade tem amadurecido muito. E é natural que os outros segmentos da sociedade também acabem se influenciando pelo processo político. E o professor Márcio? Quando é que foi que o professor de geografia, não é isso? Sou professor de Quando é geografia. que você fez assim, a política tá aqui, vamos começar a viver política? Me diga, quando é que você começou a respirar política na sua vida? Olha, eu comecei o movimento com 11 anos de idade. Lá tem isso, que mas aí todo mundo começa cedo também. Mas O povo lá influência começa de cedo, alguém da Esse- família. Não, olha, minha família, meu pai... Alguma água de rio que bebeu por lá, que Mais ou bebeu menos. já. É assim, olha, minha família, meu pai, ele era mestre de obras, minha mãe é doméstica mesmo, né? Então, eu confesso a vocês que criança, 11 anos ainda você é criança, eu entendia que eu precisava me movimentar para sair daquele lugar e que me angustiava, né? Eu sou filho de dois trabalhadores, mas assim, que tem uma vida muito simples, e isso fazia com que eu entendesse que eu precisava mudar aquele lugar para alguma coisa. Só que eu não sabia como. Eu gostava muito, muito de assistir programa eleitoral. E a linguagem do programa eleitoral, para mim, era muito clara. A questão, eu sempre me identifiquei mesmo sem entender o que era direito, o que era esquerda, mas eu conseguia ser cooptado por uma linguagem de uma linguagem popular esquerdista. Eu me identificava com aquelas pessoas que eu não sabia quem era. Né? Para você ter ideia, eu lembro de Zezé Ribeiro sendo candidato a prefeito de Salvador, depois Pelegrino, Lídice da Mata. Então aquilo, para vocês terem ideia o que isso simboliza na minha memória afetiva, quando eu fui conviver com essas pessoas no meu dia a dia, eram como se fossem ídolos, né, da política, porque me marcou. Eu era uma criança em casa assistindo televisão e vendo eles, e mais tarde eu vou estar no meio deles fazendo política. Né? Então isso para mim foi muito forte. Comecei na escola, para vocês terem ideia como eu consegui me envolver, eu estudava em escola pública, então eu queria que tivesse um laboratório
de química na escola. E aí eu Como fui fazer... Como foi você descobrir isso aí? Porque você vivenciar enquanto criança, né, campanha eleitoral, e você viver na prática, né, é meio como se fosse fazer uma analogia da criança quando descobre que não existe Papai Noel, né? Sim, sim. Que é aquela realidade da campanha política, do horário político eleitoral gratuito, Que é não muito corresponde bonito, né? à realidade, né? O discurso muito bonito, o candidato muito bem maquiado, falando aquilo que o eleitor quer ouvir e a realidade não corresponde Tem toda uma àquilo, né? técnica por trás disso, né? É? Como foi pra você Eu... ter esse choque de realidade? Mesmo, eu tô falando mesmo com seus ídolos, né? Certo. Ninguém é 100%. Claro. Ari, eu vou te dizer uma coisa. Só para fazer um recorte histórico e ele responder, depois desse momento, eu comecei a me envolver no movimento estudantil já na universidade. Então já era mais velho, eu tinha 19, 20 anos. E foi lá que eu conheci o governador Jerônimo, que foi meu professor. Foi seu professor? Foi lá na UFES, na Universidade Estadual de Ele Feira de era essa Santana. pessoa tranquila, assim. Quando era professor, ou era o cara mais retado? Jerônimo é um Porque cara a impressão que eu tenho dele é carismático. que ele é muito tranquilo. Mas Tranquilo ele até é- demais. Mas ele não é só tranquilo, né? Ele é muito engraçado. Quem convive com ele no dia a dia, ele é um cara muito legal, assim, de verdade. É aquilo ali, não tem a maquiagem, sabe? E aí, assim, pra te responder, essa maquiagem pra ele não. Só quando ele não quer responder as perguntas. Mas aí Deixa A gente disso. vai mais pra frente com essas coisas. para lhe responder, aí eu vou lhe dizer. Em 2004, eu fui, na verdade, em 2002, Caetano foi candidato em 2002 foi a deputado estadual. Ele era vereador, foi candidato a deputado estadual, e aí me convidou para ser coordenador da campanha de juventude dele e da educação, que ele seria candidato a prefeito. Fui, aceitei o desafio, e a partir dali, eu, na verdade, apesar de desde criança ser muito envolvido com a política, e aí eu nunca fiz parte de gestão e nem fiz campanha para isso. Eu queria fazer o movimento que eu sempre fiz na minha vida de querer mudar o mundo, né? A gente, quando é criança, adolescente, a gente acha que tem esse poder. E quando ele ganhou a eleição, eu queria voltar para minha sala de aula. Eu já tinha me formado na universidade, já estava atuando, já tinha passado num concurso do Estado, já tinha passado num concurso da Prefeitura, que eu sou professor da Rede Municipal Estadual. Eu tinha o quê? 28 anos, mais ou menos isso. E aí eu falei, não, Caetano, eu lutei para você ganhar, mas eu não tinha realmente interesse nenhum. Mas aí ele me convidou para ir fazer parte da gestão. Eu fui fazer parte da gestão e aí eu vou te responder. A minha frustração maior não é com as pessoas, não foi com as pessoas, foi com a dinâmica da gestão pública. Aí a maquiagem cai, A sabe? gente acha que pode mudar tudo, mas chega lá não é assim. A Tem que passar. frustração... Pega 3 carimbos ali, depois pega 2 carimbos aqui, pra poder, Perfeitamente. daqui a 2 meses, você achar uma solução. Talvez pode, talvez não pode. Sim. É complicado o negócio, né? É, A burocracia da política. burocracia, Ari. Isso aí é uma coisa ruim que a gente precisa cada vez mais ter criatividade, inclusive para fazer a máquina pública funcionar. Tem que ter vontade, muita dedicação, muita responsabilidade com a dor do outro, porque você trabalha para o público. Então, eu sempre digo assim, olha, quem vai numa prefeitura ou um órgão público não vai passear, vai porque tem algum problema para resolver. E assim, você vai num posto de saúde, né? Você vai numa recepção de uma secretaria da escola ou um CRAS, é sempre um problema para você resolver. Então, a primeira coisa é o atendimento. A recepção é atendimento, né? O servidor público é solucionador de problemas, né? Primeiro contato, O né? primeiro contato. Aí, assim, talvez a frustração foi essa. Mas, assim, eu sempre fui muito criativo nas tarefas que me foi dado enquanto gestor público. Então, eu, por exemplo, comecei gerente lá na secretaria, passei por vários setores até chegar a ser secretário de educação do município. Você foi entendeu? secretário de Caetano em que ano? Eu fui secretário, na verdade, do PT, mas no Sim. governo Ademar. Ah, tá, no governo de Ademar. Foi. Depois que o Caetano passou os 8 anos, e aí foi Ademar, é isso? Foi, exatamente.
Massa. Mas em Caetano eu fui chefe de gabinete e subsecretário. Aí levei essa. E aí a política tomou conta Aí, de você. assim, Você começou a viver mais a política ou a sala de aula ainda existia com você? Como é que é pra você esse negócio? Tipo assim, o pessoal fala, tem muita gente que fala assim, sala de aula com política, vamos entrar nesse assunto, que eu acho que esse assunto é bacana. Política, lugar de política não era sala de aula. Eu acho assim, uma coisa assim, Olha, deixa eu tem, lhe falar. tem que Eu discutir. sempre Como é que fui você muito fazia ético. isso? Você Eu sempre- tinha isso na sala? Minha imagem política, eu nunca. E aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque quem foi meus alunos, até meus próprios colegas de trabalho, sabe da minha ética. Na sala de aula, quando eu estou dando aula de geografia, é muito natural quando você faz o debate assim, da política. Da geopolítica, Geopolítica, sim, você sim. tem que emitir sua opinião, trabalhar tecnicamente os dois conceitos, né, dos vários pontos de vista que aquilo se estabelece para poder... Mas eu sempre provoco muito o estudante a fazer a reflexão e tirar a própria conclusão dele. Nunca impus uma agenda ou um entendimento do que eu achava. Durante períodos eleitorais que você está em sala de aula, você é muito questionado, inclusive por aluno, por gostar de você, sim, ou por lhe provocar, porque por saber que você tem uma determinada linha política, então lhe provoca para poder mesmo, né, ver sua capacidade de resiliência. Mas assim, eu nunca me deixei influenciar nisso, muito menos nunca permitir ser doutrinador, sabe? Eu acho que é desrespeitoso, eu acho assim que a sala de aula é um espaço de debate, sim, é um espaço de construir conceitos da política, mas não o professor nenhum, nem de um lado nem de outro, fazer sua imposição do que acredita, né? Você pode até emitir uma opinião sobre determinada coisa, mas o aluno tem todo o direito de falar o contraditório. A sala de aula é o espaço do amplo debate, claro, né? Na verdade, eu acho que tem que ter você isso. Você cria um cidadão ali, você cria, de uma certa forma, a oportunidade dele também se manifestar, porque eu acho assim que a gente tem que instigar eles mesmo, sabe? Eu sempre gostei de provocar. Eu lembro uma vez, tem um aluno que hoje mora na Alemanha, e ele fala assim, Márcio, você sabe o que é que eu mais gostava de sua aula? É quando você me perguntava, porque me fazia refletir, né? Então, assim, Fábio Fialho. Então, ele gostava muito e assim, o aluno ensina muito a gente. Porque eu sempre digo, a universidade ensina a gente os conceitos técnicos, teóricos, mas não ensina a ser professor. Eu aprendi a ser professor, quem me ensinou foram meus alunos, né? Porque no questionamento, quando eles também abordam coisas que do dia a dia deles, em casa. Eu tinha aluno, eu lembro que eu tinha um aluno, Tom, ele fazia assim, eu estava dando uma aula, né, estava ali bem engajado no assunto, e ele pegava o livro assim de geografia, ó, pá! Aí abria. Fazia uma pergunta que não tinha nada a ver, era só mesmo para provocar. Para me testar. É coisa de jovem também. Jovem gosta. E aí assim, o que é que eu fazia, né? Não entrava no jogo. Aí, como eu sabia que é muito necessário você aproveitar as oportunidades para você ser pedagógico, então eu parava a aula, ia responder, ele aproveitava e linkava sempre aquilo aonde eu queria dar. Né? Agora, como é que você lida, né, com essa questão toda dos jovens atualmente na política? Você que vem desde 11 anos militando, deve ter visto muitas mudanças aí na política, né? Como é que você lida? Como é que você acha que os jovens estão hoje relacionados à política? Estão mais empolgados? Estão totalmente desmotivados? Como é que você vê a juventude hoje inserida na política? Isso assim. Eu sou um olheiro de jovem na política. Percebe-se pela sua assessoria. A assessoria é enorme. Jovem, a comunicação jovem. Você vai pegando os craques, né? O papel, ele tem um craque ali, vai puxando. A gente não pode nem se candidatar, porque não tá no nível, não tá na eu sou jovem, mano. Eu sou jovem. Fale por você. Fale por você e suas barbas brancas, né? Já viu, Cícero? Nós somos jovens. Jovens. Exatamente. Jovens. Eu aprendi com o Serginho Grosman, viu? Você vê, o Serginho Grosman, ele tem um espírito.
né, Ari? De jovem. Você Sim. vê um jovem Você ali. tem a idade que você quer, na verdade. É. Né? E essa mistura de quem tem mais experiência com quem tem menos sempre dá coisa boa. E juventude é isso? Como é que você trabalha a juventude assim, Como é que na você- política, no dia a dia lá? Olha, não foi assim uma bandeira que foi levantada diante de um propósito. Aconteceu, né? Como eu sou professor do ensino médio também, então isso acabou virando, de uma certa forma, uma bandeira de De luta. forma orgânica. Foi muito natural isso, aproximação, admiração mútua, essa coisa de você vivenciar os problemas daquelas pessoas. Eu, por exemplo, tenho um entendimento que a gente trabalha muito essa questão da saúde das pessoas em geral, né? Hoje é um debate, por exemplo, em Camaçari, 40% da população discute muitos problemas da saúde hoje, quer inclusive estar próximo de políticos que falam muito Saúde da família, saúde, né? que defende. E assim, mas as pessoas pouco falam, desculpe, por exemplo, da saúde do jovem. Sim. E a gente sabe que a pandemia ele trouxe muito consequências ruins, e alguns psicólogos, estudiosos da mente da juventude entendem que as consequências da pandemia nesse segmento da sociedade nós ainda vamos Porque viver. a fase da juventude é você viver o que tá lá fora. E na pandemia você não tinha o lá fora, é todo mundo dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Você não tem o lá fora, você não tem como viver o lá fora. Aí o pessoal começou a ver. por si só, acabou na- vivendo na um própria mundo- característica de hoje em dia, a maioria dos jovens vive dentro de casa, no celular, Mas no essa que é a computador, história. Mas naquela a coisa pandemia naquele reforçou muito mundo- isso. Naquele mundo virtual em que é ele o celular, ele o computador e nada mais, né? Você acha também que existe uma correlação também ligada à questão da educação? Na minha época, oh meu Deus, eu já estou me sentindo velho. Na minha Tá vendo? época- Você, fale por Na você. minha época, né, a educação era voltada para formar um cidadão, o ser em cidadão, para a gente ter uma visão política, religiosa, para a gente ter um discernimento de todos os assuntos que remetesse a algo inerente à sociedade. Hoje em dia não. Hoje em dia eu digo que os alunos estão sendo adestrados a passar no vestibular, sem emitir nenhuma opinião crítica, nenhuma opinião sobre política social, né? Ele vê o da política o bolo pronto, o que o da direita está postando, o que da esquerda está postando, o que o centro está postando, mas ele não tem uma visão crítica da política. Por quê? Porque primeiro que o jovem hoje em dia não está acostumado à leitura. Não pega um jornal, não pega uma revista, não pega um livro para ler. Só pega quando tem o Enem. Quando tem o Enem, aí faz aquela fórmula de bolo de redação e acabou. Não é da nossa época. Nossa época era diferente. A gente aprendia a construir uma redação, a gente aprendia a ler, a gente aprendia a escrever. Para poder escrever, a gente tinha que fazer caligrafia para ter uma letra bonita. Hoje em dia não, é tudo no celular. Tem jovem que não tem nem caderno. A gente fica tirando foto. É no celular e fica tirando foto de das slide. matérias, né? Então, Dos assuntos. assim, você acredita que essa mudança, essa diferença de uma realidade de outrora, que hoje em dia isso impacta também no interesse dos jovens com a política? Ari, assim, vamos por parte, né? Que você colocou uma tese aí de doutorado. Isso aí. Ele gosta, ele vai. Isso aí, ele quer chegar em algum lugar que eu ainda não descobri aonde, mas ele quer chegar em algum lugar. Porque Ari é perigoso. Ari, ele vai, ele rodeia pra dar uma cutucada. Tome cuidado. Então, vou começar assim. Eu sou pesquisador da área de segurança pública. E uma das coisas, enquanto educador, que mais me instigava a defender a juventude é justamente porque eu perdi muitos alunos nessa caminhada. A disputa do jovem com o tráfico, com a violência urbana, que a gente é fomentador de políticas públicas de juventude, é uma disputa desleal muitas vezes. Fazer política com o jovem, você dando paredão, cachaça, né? É fácil para quem quer levar só eles para esse formato de jovem na política, encher de jovem um auditório, ou encher de jovem um espaço, para poder depois pedir o voto, terminou a eleição e joga lá
né? Não, já paguei seu voto com a cerveja que eu lhe paguei. Eu não trabalho assim, né? Eu não vejo isso. Eu acho que a gente precisa fazer todo um preparo para que a gente realmente consiga construir nele, fomentar nele, desenvolver nele, encontrar nele os vários talentos que estão ali. Quando eu vejo um jovem, eu vou buscar nele o que é que ele tem de melhor. Se é a sua habilidade corporal, se é a sua habilidade intelectual, né? Qual é o talento na área de esporte, de música, de cultura, sabe? Então, todos têm, cada um tem o seu. Eu acho que a gente, na condição de adulto, e vocês na condição de comunicadores, que leva essa mensagem e tem essa preocupação social, eu acho que a gente precisa... Quantos jovens assistem um programa desse e se inspiram em vocês e querem estar aqui no futuro? Então eu sempre me vejo nesse lugar. Tá vendo a responsabilidade, Ari Mesquita? Mas é claro. Você já percebeu a responsabilidade? Mas você é inspiração. Mas vocês são. Sim. E aí, falo isso porque decidi na minha vida abraçar essa luta de que eu poderia seguir esse caminho do paredão, mas eu preferi seguir o caminho da educação. Eu falei só, vem cá, dá para brincar, dá para curtir final de semana, dá para ir para praia, dá para ir para shopping, mas para você ter acesso a tudo isso em sua vida, não é melhor ter um dinheiro legal, digno? Então, para isso, eu sempre digo a ele, várias coisas na vida que a gente conquista geralmente são fruto da sorte de alguns. Sim, mas quem estuda nunca é sorte. É luta. Então, assim, as consequências... Aumenta a chance, né? Você aumenta a chance de ter sorte, né? Não quer dizer que vai acertar, mas é só... Você chega, você tá preparado. Exato, que é isso, né? O cavalo selado, ele vai passar. Eu digo muito isso a eles, né? Mas, professor, me diga, os jovens de Camaçari, se a sorte chegar lá, eles estão preparados? Olha só. Eu acredito que a gente está num debate assim, em uma etapa, e eu vou contar um contexto. Eu, por exemplo, eu tenho 25 anos dando aula em um colégio estadual lá. E eu confesso a vocês que foi muito difícil, naquele momento, há 25 anos atrás, construir... porque isso não foi um trabalho só meu. Eu estou falando a minha parte, tá bom? Então, sim. Eu tive vários colegas professores que tinham essa mesma preocupação e que nós nos unimos para poder a gente criar essa cultura da importância de estudar. Mas eu lembro exatamente que quando eu falava de universidade, por exemplo, era uma chacota. Alguns riam porque nunca ouviu falar, não sabia nem o que é que eu estava falando. Outros porque achava aquilo um sonho impossível de alcançar, né? Hoje não, você hoje tem Camaçari, assim, ele já entendeu, ele pode até não se dedicar, mas ele entendeu que para ele crescer na vida ele precisa estudar, precisa no mínimo ter um curso técnico, né? E aí nós trabalhamos muito, gente, nós trabalhamos muito. Então eu, por exemplo, consegui trazer a Universidade Aberta do Brasil, que funciona hoje na cidade de Itabê, né? O IFBA, que hoje tem ensino superior. Fizemos várias ações com a UNEB de lá, o campus 19, na tentativa de ampliar. Fizemos muitas investimentos nas bolsas universitárias, no ônibus universitário, para dar a ele pelo menos a opção de estudar os vários cursos que lá no município não tinha. Então, assim, sempre tem muito minhas digitais nessa política de formação. Então, nós formamos muitas pessoas. Hoje a gente tem uma geração de 30 anos lá que, assim, são capacitados para qualquer coisa. E essa chegada da BYD agora, né, fruto dessa luta do nosso governador que foi na China buscar com as suas duas mãos, né? O próprio presidente Lula, isso para a gente foi muito importante e nós estamos preocupados, sabe? Assim, o prefeito de lá não faz um gesto de que está preocupado com isso para fazer uma formação, porque assim, eu tenho um entendimento que é uma tecnologia diferenciada, né? Todo mundo vê que é uma energia limpa, que tem uma perspectiva de uma tecnologia mais avançada do que foi a Ford. Então, o trabalhador da Ford, que hoje quer ir para a BYD, ele vai ter que se qualificar mais
E a própria empresa, pelo que a Estela, a vice-presidente internacional, falou, eles querem pegar essa geração nova dos 20 e poucos anos e querem realmente fazer um investimento. Inclusive, prometeu que vai selecionar 100 jovens de Camaçari para levar para a China para fazer formação. E você citou num ponto que eu queria até lhe perguntar, mas você antecipou. Esse processo da vinda da BYD aqui para Camaçari. Pessoas ligadas ao prefeito Alinaldo chegou a dizer que não foi envolvido em nenhum momento nesse processo da chegada da montadora no município. Inclusive no dia que teve o lançamento, né, da pedra fundamental lá no Camaçari, que o prefeito foi alijado do processo. Isso realmente aconteceu, isso realmente vem acontecendo, o protagonismo está vindo do governo do estado mesmo, a prefeitura realmente tem sido ignorada desse processo, né? Até, inclusive, a Câmara de Vereadores, alguns vereadores chegaram aqui falando dessa situação. Isso realmente está acontecendo? Ari, deixa eu te falar. O prefeito tem 18 vereadores. É natural que ele vai ter, dos 21, 18 defendendo ele. Então, eles vão falar algo, né, que interessa a eles. Então, a política, as verdades da política estão muito na narrativa, né? E aí a gente precisa fazer o contraponto dizendo às pessoas que, lembrar você, a Paula, a Ceci, e o seguinte, eles torceram contra a chegada da BYD. Eles não queriam que a BYD chegasse a Camaçari. Por quê? Por quê? Porque para eles não era interessante que o governador Jerônimo... Por uma questão, vocês estão dizendo que por uma questão política, eles não queriam um benefício desse para a cidade. Entendeu? Torceram. E aí, assim, fizeram descaso com a chegada. Na verdade, colocaram várias fake news para rodar na cidade, dizendo que, como a Kia também da outra vez, né, não foi, que a BYD também era uma fake. Então, assim, fizeram muitas narrativas que deu uma certa descredibilizada no processo. E aí eles não se envolveram porque não quiseram, tá bom? Até porque algumas licenças passam pela prefeitura. Vocês sabem disso. A empresa não pode chegar chegaram a travar alguma coisa, a segurar alguma certidão, algum alvará, ou não? Eu não serei leviano de falar isso, mas assim, até porque eu não tenho prova. Mas eu entendo que não foi muito de bom grado. Não facilitou. Não ajudou. Exato. Entendeu? Então, assim, aí depois que eles viram que era uma realidade, começaram esse discurso, né? Que é para culpar A ou B pelo fato da ausência deles. Mas, na verdade, eles não queriam nem se aproximar disso. Mas haveria diálogo? Haveria essa aproximação se eles se mostrassem interessados? Né? Segundo você, não se mostraram. Haveria essa abertura de um diálogo, de uma conversa com o governo do estado? Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município sempre dialogou com a Secretaria do Estado, sempre houve isso. Então, se o prefeito, no momento de se apresentar como agente colaborador no processo, quisesse, ele teria feito. Como eu disse a vocês, eles fizeram descaso, nem acreditaram na capacidade de articulação do governador e do presidente Lula. A verdade é essa. Eles ficaram surpresos, né, pela chegada da BYD. Márcio, eu não vou nem falar de partido, eu não vou nem falar de tendência, direita, esquerda. Lá em Camaçari é o azul contra o vermelho. Eu ia falar isso agora. Lá é azul de um lado, vermelho do outro. É uma confusão danada e é isso. Aí quando chega o azul aqui para entrevistar, aí só fala mal do vermelho. Aí chega o vermelho, fala mal do azul. Por que isso? Por que Camaçari vive esse negócio de... Ai, o daqui funciona é bom, pra lá é ruim. E é sempre isso. Não tem aquele negócio, não é... fulano é bom, mas isso aqui a gente poderia fazer melhor. Não serve e só serve o nosso. Lá é muito assim, por isso que a política ferve 24 horas por dia, 366 dias, porque esse ano é bissexto. Então, lá ferve mesmo, e é isso. E por quê? Por que esse negócio? Você que é um professor, você que está acostumado a viver isso, você vive isso há muito tempo. Por que essa questão lá em Camaçari? E talvez até, vamos reproduzir isso para o Brasil todo, mas lá em Camaçari eu acho que é muito forte isso, eu percebo que isso é muito forte. Na outra cidade você vê
É meio roxo. Tem uma mancha roxa nas outras cidades que o pessoal quer azul e vermelha. Por conveniência ele vai para um lado, por conveniência ele vai para o outro. Mas lá em Camaçari não. Eu tô vendo pela primeira vez na vida uma terceira via querer se formar em Camaçari. Tô começando a enxergar. E mesmo assim você é terceira via mesmo. Mas você não. Lá é assim. É azul para um lado, vermelho para o outro. E essa divisão. E é um lado, olha de frente para o outro. Eles não conseguem enxergar, não conseguem ver qualidade no outro. Eu só consigo ver o defeito. Eu não consigo ver a qualidade. Só consigo criticar. Eu não consigo elogiar. Por que isso acontece em Camaçari? E como é que você enxerga estando desse lado vermelho da conta? Tá bom, eu vou te responder assim, Paulo, com muita tranquilidade. Nós, enquanto governo, nós nunca tentamos apagar história de ninguém lá. Para você ter ideia, as obras e os prédios públicos que eles deixaram, nós requalificamos, ampliamos, investimos. O exemplo na época da feira, na época da Casa do Trabalho, na época a Casa da Criança. E criamos outros elementos, como, por exemplo, a Cidade do Saber. E isso não foi com o intuito de apagar história de ninguém, porque cada um sabe, né, e a sociedade sabe fazer sua leitura de quem trabalha por ela. O problema, nesse caso, é que assim, eles tiveram sim esse conceito. Nós não fizemos projeto de governo, nós fizemos projeto de Estado. A nossa proposta para Camaçari era desenvolver Camaçari para as próximas décadas. Quem rompeu esse processo foi esse grupo, sim. Porque, por exemplo, nós fizemos vários projetos de infraestrutura para a cidade que eles não deram sequência simplesmente porque mudou de grupo político. E a cidade está lá estagnada, porque eles prometeram que iriam fazer um governo melhor e atrasaram. A cidade parecendo que deu, sabe, uma trava de mão. Se você olhar, eu falo, gente, com toda tranquilidade, eu fui coordenador da Universidade Aberta do Brasil, rodava esse país todo atrás de formação para meus professores lá do município. Sim. E também porque eu precisava fazer formação, inclusive, por conta das várias universidades que atuavam e que atuam lá. E aí o que foi que aconteceu? Quando chegava e você falava que era de Camaçari, as pessoas lhe tratavam até diferente, sabe? Simplesmente por ser de Camaçari. Hoje você vê uma cidade que as pessoas só vê notícia de violência, sabe? As notícias boas de Camaçari, você só vê a Camaçari na propaganda do governo municipal, que eles pagam milhões, sabe? Então, assim, mas quando você vai pro dia a dia, e aí eu faço um convite a vocês, para poder fazer uma entrevista com a população de lá, porque não assim, tem nada do governo que sirva. Esses 8 anos aí do prefeito, 7 anos do prefeito, nada, assim, isso aqui ele acertou 1%. Pronto. Isso aqui ele direcionou para um caminho certo. Pronto. Tudo, na verdade, você tem que chegar, na verdade, mudar de direção. Pronto. Tudo. A questão talvez não seja dizer que... Eu acho que nenhum governo é zerado. Eu acho um erro quando a gente tenta zerar governo, sabe? Eu acho que a população sabe fazer a avaliação disso. Talvez a nossa crítica maior em relação a ele é que, assim, poxa, foi o governo que mais teve acesso a dinheiro público. Se você parar para analisar, vai fazer 8 anos essa gestão com um orçamento em média de 2 bilhões por ano. No ano passado foram 2 bilhões e 203 milhões. Você não tem uma cidade de 2 bilhões de orçamento de ano, sabe? Diante do descaso da saúde. Então, assim, o que foi feito, se você olhar o viaduto, a reforma de 1 ou 2 unidades escolar, ginásio de esporte, por exemplo, em 8 anos nós fizemos 33, ele não fez nenhum o fomento ao esporte. Então, assim, para você ter ideia. E aí a questão foi muito dinheiro para pouca entrega. A crítica é essa, não é zerar, é dizer que não correspondeu. Primeiro que ele disse que ia fazer mais do que o nosso governo, e fez muito menos, né? E ainda fica o tempo todo querendo desafiar. Só de ruas nós pavimentamos mais de 5.000 ruas, de colégios nós fizemos mais de 500 salas de aula, sabe? Então, assim, ginásios fizemos 33,
tudo, nós administrávamos 46 políticas públicas de juventude, para proteger a juventude da cidade. Eles destruíram muita coisa, ou pouco caso fizeram de fazer manutenção. O que é que nós fizemos quando assumimos que o governo era esse, antes de nós? Nós pegamos o que eles tinham e chamamos aquele usuário daquele setor para poder debater, para requalificar, para melhorar, para ampliar os programas, sabe? Eu acho ruim esse debate do zerar, sabe? Até porque não adianta eu falar que zerou e a sociedade falar assim, Márcio tá mentindo, sabe? Mas dizer que melhorou e fez mais do que a gente não é real. Eu não posso também falar isso só para agradar eles, entendeu? Márcio, mas me diga uma coisa, então, diante disso aí, então a população não está sabendo votar, porque Elinaldo foi reeleito com uma margem alta de reeleição, isso ninguém pode negar. Ou seja, se a gente sair nas ruas para perguntar à população, conforme você disse, o povo está aprovando a administração dele. Ele está com 70% de rejeição. A CM Neto foi bem votado lá na cidade, né? O Lula que foi mais votado do que o Bolsonaro lá, mas o ACM Neto foi bem votado. Ou seja, então a população não está sabendo votar. Eu quero entender essa dinâmica aí, porque isso que você está dizendo não está refletindo nas urnas, porque eu considero que está nas urnas, não que está na sensação. Sensação a gente sente o tempo todo. Porque se você vier aqui em Lauro de Freitas, Moema está com mais de 70% de rejeição. Mas quando Moema sai na rua, meu irmão, Moema é um deus. É uma deusa, no caso. Entendeu? O povo idolatra. Então, assim, a sensação da Porque rua... política tem coisas que não explica, é por isso que ela é fantástica, então, né? assim... Tá bom, Ari. Eu tenho uma resposta para isso, né? Sim. Pelo menos uma opinião. Eu não sei se é uma resposta, mas é uma opinião. Eu vou te dizer assim, toda clareza. Primeiro que resultado de urna é decisão soberana da sociedade. A gente tem que respeitar. Pronto, a sociedade fez. Agora, os méritos, a forma, a estratégia que se utilizou para poder colocar aqueles votos nas urnas é que podem ser questionados. É o que a gente questiona. Vou lhe dizer exatamente por que o prefeito foi reeleito. De uma forma muito simples. Nós estávamos num processo de pandemia, no qual ele, junto com o presidente dele, então Bolsonaro, pouco caso fez de cuidar da sociedade e das pessoas. Camaçari viveu fechamentos de muito comércio e viveu uma coisa muito ruim, que foi ampliação da fome, da pobreza, da miséria e do desemprego. Camaçari sofreu demais, as pessoas sofreram. Mas foi no Brasil inteiro, Sim, não foi? mas entenda, não é o Brasil inteiro que tem um orçamento de 2 bilhões aí e que poderia ter atitudes diferentes. Então, ele fez pouco caso. E aí, o que acontece? Você teve o abuso, o aproveitamento da miséria, do caos que foi instalada, para, no período eleitoral, você surgir como salvador, né? E aí, as políticas clientelistas, né, sociais começam a surgir. Quer dizer, você passou... A pandemia foi estabelecida na primeira semana de março de 2020 e só vem ter cesta básica em agosto para o povo comer no período eleitoral, só vem ter colchão, só vem ter gás, só vem ter outros benefícios num período eleitoral. Choveu, aí os CRAs começaram a funcionar, entendeu? Aí as políticas sociais começaram a funcionar. É claro, é natural, uma pessoa que está passando fome, desempregado, e aí começa a chegar as coisas dentro de casa, claro que ele vai votar naquela pessoa. E você sabe, assim, todo mundo aqui é muito inteligente. Como é que essas entregas são feitas? Márcio, eu vou fazer uma provocação, porque se eu não provocar, não sou eu. Tá bom. Você me deu uma resposta aí que eu começo a enxergar da seguinte forma, então. Então, se o prefeito hoje começar a trabalhar de agosto em diante, ele consegue reeleger o sucessor dele? Olha só, hoje a conjuntura é outra, tá bom? Vocês têm que lembrar que naquele momento da eleição, Caetano estava sem mandato de deputado,
a relação nossa com o governo do estado, apesar de ser governador nosso, não era tão próxima como essa relação hoje que nós temos. O presidente não era nosso, nós não tínhamos uma deputada federal para fazer esse link na relação política com o governo federal. Hoje nós estamos vivendo um cenário muito diferente. Se você chega na cidade, de cada 10 pessoas que você pergunta o que é que acha da eleição, não quer dizer que a pessoa vai votar. A pessoa o que é que acha. Elas vão dizer, ó, o PT vai voltar. É isso que você vai ouvir, sabe? Então, cria-se um clima. Nós estamos hoje, Paulo, assim, em um cenário muito favorável. É muito difícil isso se reverter a 8 anos do processo eleitoral. Diante do... 8 meses. Desculpa. Durante 8 anos, eu fiquei, vai demorar isso tudo? Já fiquei, não. 8 meses, desculpa, me perdi. Esses 8 meses que nos restam. Então, Sim. assim, ninguém tem bola de cristal aqui Sim. para dizer quem vai ganhar a eleição. Mas a gente tem uma vivência na política, sabe? Para poder... Resumindo, hoje vocês conseguem enfrentar essa máquina com a máquina que vocês também têm. E com a conjuntura Porque a política é máquina, é estrutura. É na hora que começa que liga o motor, sai um atropelando o outro. A Condé já avisou que não vai ajudar, não. Como foi na Você tá dizendo. Lá na frente, vamos ver como é que vai ser. E aí, mas então é isso, na verdade, então hoje tem essa estrutura. Porque assim, o Rui também era secretário de... Caetano era secretário de Rui. Não. Gente, não era em 2018? Não. Se tornou Caetano depois. Só foi. Quando terminou a eleição Quando em 2020, ele foi. 2021 que ele virou secretário. Mas ele não tinha essa abertura toda com o Rui. Não Quando tinha. o processo da Verdade, pandemia aí não tinha. Se construiu. Ele se fortaleceu quando Ivoneide foi candidato a deputado e eleito a deputada, Não, é isso? antes. Isso aí não. Aí assim, deixa eu falar. Eu vou lhe trazer uma conjuntura aqui. A eleição de 2020, eu tô falando porque eu estava lá na casa deles, a gente perdeu a eleição, né? Ivoneide teve 53 mil votos. E aí, na segunda-feira, eu cheguei lá no sítio, e aí a gente estava conversando, né? Fazendo já uma avaliação do processo eleitoral e já pensando no futuro. Eu lhe disse, a gente não para. Então... No dia seguinte, ganhando ou perdendo, tem que sentar para conversar. Aí já tava lá. Aí, de repente, o governador Rui liga. E eu lembro como se fosse hoje, porque assim, todas as vezes que ele ligava para falar com o Ivoneide, que era a candidata, ele sempre ligava do telefone de Caetano, né? E aí Caetano passava o telefone para Ivoneide. Dessa vez não. Na segunda-feira, ele ligou pro telefone de Ivoneide e disse assim, ó, você vai ser minha deputada federal. Aí pronto, naquele dia a gente começou a trabalhar para ser candidata a deputada federal, né? Com toda a preocupação, com toda aquela conjuntura de Bolsonaro no poder, daquele favoritismo de ACM Neto, sabe? Aquela coisa assim, mas a gente falou assim, tá bom, é orientação política, a gente obedece. E aí fomos pra rua, começou a construir, começou a ir. Mas assim, aí passou um ano, como o candidato a governador, então, até então seria Jacques Wagner, e a relação de Jacques Wagner... Não, tinha uma conversa que era Caetano ou Moema. Não, mas isso veio depois. Não tinha um negócio desse que Caetano ia ser candidato a Caetano governador? foi candidato há 4 dias, ele foi candidato. Ele foi, Moema foi, aí tem uma confusão, vai, não vai. Mas assim, mas isso foi bem depois. E esses mas 4 antes disso, Sim, bem antes disso, era Wagner. Wagner ficou um ano candidato, né? Sim. Pré-candidato. E aí... Depois ainda teve a história de Otto, depois foi que rolou Moema e Caetano. Depois ia ser Foi Leão, isso, ia ser Leão. Foi, Moema, chegou a ser Leão. Leão ia assumir e ia para reeleição. Foi. Leão assumiria em abril, aí iria para reeleição. Ou assumiria em abril e passaria o bastão para alguém. Teve uma conversa, foi um bolo do... Foi assim. E como é que foi esse Porque jogo? Rui Esse queria- jogo de xadrez. Porque Rui teve que queria jogar ser xadrez. Para poder Rui Sim. ser senador, ele Leão tinha que assumir. Sim, porque ele não Entendeu? podia ser governador. Aí... E você jogando esse xadrez aí contra o União de ACM Neto, que era franco favorito aí, 70% de...
Como é que era isso aí? Como é que era o dia a dia com vocês lá, disputando isso, em Camaçari, Assim, principalmente? a gente chama Wagner do nosso bruxinho preferido, porque assim, ele tem as formas dele de fazer análise política dele, e Wagner geralmente acerta. Ele tem um termômetro dele que só ele consegue entender. E ele dizia assim que nada, qualquer um que a gente botar ganha. Aí assim, eu queria só lembrar vocês que quando Caetano foi alçado a secretário da Serim, é porque Wagner seria um candidato a governador. Sim. Então, Caetano foi secretário da Serim indicado por Wagner, tá certo? Que era para poder organizar a política do governo, para poder preparar o terreno para Wagner ser um candidato a governador. Só que Wagner, quem decidiu a não ser, Que Wagner seria governador e Rui seria senador. seria isso. Só que aí no meio do caminho teve uma... Mudaram de ideia. Mas aí foi culpa de Leão. Você falou aí agora há pouco que a sensação na cidade é que o PT vai voltar. Paralelo a isso, você disse que você enxerga uma Camaçari que não tá boa em vários aspectos. Mas o PT já esteve no poder de Camaçari. Se o PT voltar ao poder, o que é que você enxerga de diferente? O que é que vai ser feito de diferente para que a cidade possa avançar? Ou será que 4 anos depois vai sentar nessa cadeira aqui alguém de azul e dizer que o PT ficou 4 anos e não fez nada? Como sempre fica esse jogo, né? Porque a política, na verdade, funciona quando é boa para o povo. Sim, então tem que ser pensado no povo, independente do grupo político. O que é que você enxerga que são as prioridades de Camaçari se o PT voltar ao poder? Pronto. Aí nós já começamos a trabalhar. Nós, quando fomos governo, nós usamos muito uma metodologia chamada de orçamento participativo, sabe, César? E aí, naquele momento, nós assumimos o governo e fomos escutar a sociedade para ver o que eram as principais demandas de cada comunidade. Mas para isso, até organizar o governo, nós perdemos quase 6 a 8 meses. Aí veio a ideia, falou assim, olha, já que o povo sinaliza que vamos voltar, bora ouvir o povo antes, porque aí quando a gente voltar, ele já disse a gente o que é para fazer. E aí a gente criou o Diga Aí Camaçari, né, que tem sido, nós já fomos para a 5ª edição, todas muito lotadas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Então as pessoas estão indo, para vocês terem ideia, sexta-feira agora, depois de uma lavagem de Jauá, o povo estava lá no Gravatá, uma chuva das pessoas na chuva participando. E o que o povo tá falando? Quais são as principais questões? Também se reclamam de tudo. Não. Como eu falei a vocês, olha, incrível. A gente tem pesquisa qualitativa. Sim. Que nos sinaliza coisa, né? E ao mesmo tempo nós temos assim a aferição da fala da sociedade. Sim. E os 40% que aparecem nas pesquisas são os 40% ali das preocupações da sociedade em relação à saúde. É saúde, é saúde, é saúde. Aí aparece muito esse pedido de cuidado com a saúde mental, pedido de cuidado com a saúde do idoso, a questão dos problemas relacionados à necessidade de mais um hospital. Da mulher também, né? Maternidade. Apareceu muito essa questão com o cuidado, né? Das mulheres. Então, assim, da saúde da mulher. Professor, salvo engano, a saúde ela é gerida por 3 braços, né? Sim, Prefeitura, sim. Governo, Federal e Estadual. Perfeito. Você não acha que também essa responsabilidade de jogar esse problema de saúde somente para a prefeitura, ou somente para o governo, ou somente para segurança pública, né? Segurança pública já é federal e estadual. A municipal nem tem tanto, é muito mais cuidar de patrimônio. Mas a saúde, eu acho que ela tem que ser cuidada pelos 3, de fato. Então, eu acho que é meio chato quando a gente fala assim, eu vou criticar só e criticou a prefeitura. A prefeitura tem que fazer a parte dela, pro governo estadual fazer a parte dele, e o governo federal fazer a parte dele, né? Eu acho que tem que ter muito isso. Assim. O governador Rui Costa fez coisas fantásticas na saúde, que eu digo assim, construir prédio de tijolo, ele fez policlínica, mas falta o médico, falta o enfermeiro, que isso é responsabilidade da prefeitura, que tem que botar o profissional lá para poder garantir o profissional. Então, assim, tem isso. Se um não funcionar, complica tudo. Então, você me criticou a saúde, mas assim, a saúde também tem uma responsabilidade muito grande e pesa muito, muito, muito mesmo na Bahia toda, essa questão de regulação, né? Mas aí eu vou lhe dizer, assim, como é que a gente pensa, até porque nós temos um núcleo
de pensadores só para pensar qual é a proposta de saúde que a gente vai apresentar à sociedade. Então, são vários técnicos, da mesma forma que a gente vai para a comunidade escutar o que é que a comunidade está pensando que é melhor. Sim. Aí você vai, leva as propostas e o técnico vai avaliar se aquilo tem sentido ou não. Então, já estamos pensando nisso. Mas eu vou lhe responder, reconheço isso, que precisa ser um processo de várias mãos para poder ser construído. Mas qual é a nossa crítica, assim? O Hospital Geral está lá. Já houveram investimentos, nós recentemente inauguramos 10 UTIs. Assim, eu falo porque eu fui visitar a tia de minha esposa há mais ou menos uns 6 anos atrás, e aí já era governo do PT. Sim. Mas era um hospital que estava muito maltratado. Você chega hoje no Hospital Geral, você assim, tem a sensação que está numa clínica particular, sabe? E a limpeza dos corredores, você não vê maca no corredor, você sabe, desde a recepção, o atendimento. Então, assim, é muito humanizado, tá? Isso é uma coisa. E aí você fala assim, em relação qual é o problema, né, da atenção básica, que aí é a responsabilidade principalmente da prefeitura. Porque, assim, faltar remédio, um AS, todo mundo sabe que uma pessoa que não tem um AS, que pode provocar um AVC, por exemplo, pode nem... vai levar ele para a regulação. Sim. Então, a nossa crítica é porque a parte básica, que é responsabilidade da prefeitura... A prevenção não é feita e sobrecarrega o Estado. Isso, a média e alta complexidade. Entendeu aí? Então, a nossa crítica é essa. E, realmente, se você entender que quando a gente era governo, nós tínhamos 5 UPAs, ele fechou e... ele fechou as 5? Não, só deixou funcionando uma do centro da cidade para atender quase 220 mil habitantes e uma da Orla, que é a de Arembebe. Porque é difícil segurar a questão financeira, né? De uma UPA, a folha salarial é dura. Se bem que você tá falando em Camaçari. Aí eu vou lhe dizer 2 bilhões. É isso. Poxa. Saúde tem verba carimbada igual a educação. Sim. Educação são no mínimo 25%, sim. Saúde no mínimo 15%. Isso aí. E o presidente Lula, só no ano passado, além dos mais médicos que mandou para Camaçari, ele ainda mandou 122 milhões para a saúde de Camaçari. Então, assim, não é qualquer saúde, não é qualquer orçamento, gente. Sabe? Eu entendo muito, Márcio. Eu tenho batido nisso, do querer e da vontade política, né? Quando a gente passou pela pandemia, a gente tinha milhões de UTIs, milhões de equipamentos atendendo. Passou a pandemia, desmontou-se tudo, ou seja, cada desses desmontou o circo. Eu tô falando em todas as cidades do país. Perfeito. Tô falando em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, toda a cidade do país. Tinha lugares, tinha equipamentos, tinha médicos, tinha enfermeiros. Porque hoje em dia não tem condições de manter, né? Recolheu-se tudo. Tá onde esses equipamentos? Você sabe que então, assim, existe. Eu entendo que não existe isso. Existe vontade de fazer política. Outra vontade de fazer política que me irrita, principalmente na área de Camaçari, que a última reforma que foi feita no principal equipamento de esporte do município, e que eu assim, bato toda vez, que é o estádio Armando Oliveira. Ari tem alguma história nesse estádio. Eu acho que ele já fez algum gol lá. E jogava bola lá, né, Ari? Tinha 2 times de futebol. Ari jogava bola lá. Eu tenho certeza que ele jogava bola lá. Agora não vai me dizer que é azul e vermelho, que nenhum dos dois estão fazendo. Entendeu? Então, assim, são políticas públicas que, na verdade, no discurso, vão se esvairindo. E a comunidade, a população, que é o que mais precisa, não está tendo acesso. Você faz políticas públicas. Porque outro dia me deram uma resposta que porque a gente está construindo equipamentos de esporte nas comunidades que antes não tinha. Mas eu não tenho a opção de escolher onde eu quero ir. Não tenho. Se eu não quiser ficar na minha comunidade, eu quero ver um futebol de domingo da primeira divisão. Perfeito. Claro. O Campeonato Carioca mesmo tá rodando o país, esse final de semana vai para Aracaju. Se tivesse um estádio com o Armando Oliveira pleno, poderia estar recebendo um jogo como esse. O jogo nacional. Mas não tem.
Porque a última reforma que foi feita em 2007, Caetano, Foi. passou por Ademar, passou por Elinaldo Elinaldo. agora. E nada. Passou pelo vermelho, passou pelo verde, todas as cores. Vê? Passou pelo vermelho, passou pelo azul, passou por todas as cores e nada. Então, assim, é como o Paulo falou mais cedo, é a questão do discurso. Me perdoe. Não, você mas está correto. é Eu a questão do acredito nisso discurso, também. porque, Não é- velho, quem fica no meio disso, Sim, desse lá e low, é a população. pronto. Eu só quero Porque assim, de verdade complementar. é uma ilusão, que aí eu remeto à sua infância da campanha política, que na hora do vamos ver, meu irmão, Olha, eu penso entendeu? assim, Porque assim, eu entendo que existem falhas e devem ter 1000 dentro do governo Elinaldo, como existiram durante o governo Ademar, durante o governo Caetano. Tanto que se não fosse isso, o povo não trocaria, né, o azul e o vermelho, e fica nessa eterna troca, para ver se um dia um acerta. perfeito. E a pergunta que eu vou fazer, o que é que o grupo vermelho vai vir de diferente? Porque de político não está vindo diferente. Talvez ele venha com um pensamento diferente. Eu acho que o que está vendo diferente é um pensamento que eu andei lendo, que a vice vai vir uma mulher evangélica, vai vir alguém nesse segmento. Então, assim, alguém está pensando em alguma coisa diferente aí, algum ponto diferente. Porque essa política de Camaçari dominada pelos homens, não dá. Né? Principalmente o E governo aí de eu vou, esquerda. desse e aí eu pensamento. vou além. Ele tá perguntando o que que o PT vai fazer diferente. E você, como suplente de vereador, eu não tenho a menor dúvida de que você é um pré-candidato Sim. e pra tá bem, porque se Caetano vem bem, você naturalmente vai deixar de ser suplente para assumir uma cadeira. O que você está enxergando aí, o que você pode contribuir dentro desse mandato, caso seja eleito vereador. Queria que você falasse também um pouquinho disso. O que que vocês têm de diferente para entregar aí? Perfeito. Eu vou emendar as 3 questionamentos, né? De Ari, de Paulo e de Cissa. Eu queria primeiro, assim, lembrar um detalhe. Eu acho, assim, que essa questão da saúde, eu acho um debate muito importante. Ela está muito relacionada à nossa cultura histórica da elitização da medicina. Se você parar para analisar, nós temos muitos engarrafamentos na mesa de cirurgia simplesmente porque você não tem o anestesista. Você sabe que você formar um médico anestesista nesse país, demora muito e é muito caro. E aí, nossa política de abrir mais universidades para o curso de medicina, nós temos sofrido muita resistência da elite desse país, porque eles não estão só preocupados de cuidar das pessoas com a saúde, estão preocupados de manter essa cultura elitizada do status quo de ser médico. Então, na hora que a gente muda, inverte esse processo, porque eu acho que o médico recebe bem, né, e merece o que trabalha. Mas a gente não pode sacrificar uma sociedade porque precisa manter o status quo de uma profissão, sabe? Falo isso porque qualquer segmento de saúde ou qualquer núcleo para você fazer uma equipe, você sabe que precisa ter vários profissionais daquela área, das suas especificidades da área de conhecimento para poder montar. E isso dificulta, inclusive, a abertura de novos hospitais, novas policlínicas e novas equipe UPAs. disciplinar, né? Exatamente. Isso é uma questão que a gente precisa enfrentar. Nós precisamos enfrentar isso enquanto sociedade. Precisamos muito do papel de vocês na comunicação para poder esclarecer isso à sociedade. Isso é muito importante. A segunda questão foi colocada aqui. Eu digo assim, ó, Paulo, Ari, você está certíssimo em dizer assim que nosso governo, Ari, não foi perfeito, sabe? Cometemos os nossos erros. Agora, nós, e não é porque eu estou achando, porque assim,
é que nós colocamos as pessoas mais humildes no nosso orçamento. Então a gente ouvia as pessoas. Para você ter ideia, o orçamento participativo, se você... Por que Caetano fez sucessor? Caetano saiu com 86% de aprovação e fez sucessor. Se o sucessor errou, traiu a gente e não fez o que nós combinamos, que era fazer isso que você está questionando aqui. Olha, montamos uma infraestrutura, todos os CRAs que fez fomos nós, né? Requalificamos as 103 unidades escolares, criamos 33 ginásios de esportes, né? Ampliamos vários postos de saúde, além das UPAs que nós construímos. Qual era dele? A gente sabia os defeitos que tinha no governo. A ideia era que o novo governo que desse uma sequência ajustasse os defeitos do governo anterior, que era para a gente dar esse salto de qualidade, principalmente no atendimento público e na qualidade do serviço público, tá bom? E aí vem a conjuntura política de ele, naquele momento, achar que ele era o iluminado, que ganhou a eleição sozinho, que devia governar sozinho. Então, assim, isso... Mas o ruim disso tudo é que o cheque branco foi dado, né? Mas E assim, aí a crítica, ela recai e é natural. Perfeito. E quando o Azul, no caso, critica que quando assumiu, encontrou terra arrasada, aí... E assim, é natural que ele vai... É isso que eu falo, assim, como a política ela é muito... eu tô aqui que nem seus alunos, viu? Nosso papel é esse. Nós só somos 3 alunos aqui. Escolher um assunto. 3 alunos. Eu estou acostumado com o contraditório, que eu não tenho problema com isso. Mas e sua candidatura tá certa? Sua pré-candidatura está certa? Ah, sim, graças a Deus. Naturalmente você... Temos tido muitas adesões, sabe? Estou muito feliz, porque assim, na eleição passada, pelo fato de já ser presidente do PT há 4 anos atrás, então acabei tendo que, de uma certa forma, segurar, né, a divulgação da pré-candidatura. O que foi que aconteceu? Nós tínhamos, há 4 anos atrás, 4 vereadores no PT, na Câmara, né? E ainda tínhamos alguns nomes assim que estavam despontando. Então era muito difícil organizar o partido, que já tinha tantos vereadores, que geralmente quem é candidato quer ir para partido para ganhar. E aí ele entendia, as pessoas entendiam, esse partido já está cheio de vereadores, eles vão trabalhar só para reeleger os seus, né? Então ficava difícil montar partido. E que agora tem uma janela aí que pode ser que aumente as cadeiras, né? Além de, muito provavelmente, vá para 23 cadeiras, o cenário é outro, né? Muito mais favorável. E nós estamos realmente montando um partido para surpreender a nossa oposição. Previsão de quantos lá? Conta para mim. Conta para mim, presidente. Previsão, vocês estão achando que... Estão achando que vai aumentar. Vamos aumentar. Nós estamos com a nossa tática aqui, acredito. Na hora certa a gente vai... Você não entrega a estratégia, mas eu queria saber, só antes de terminar aqui, porque eu tenho uma dúvida. Vale. Diz que o PT, 417 cidades, eles podem negociar 414, porque tem 3 cidades. Vitória da Conquista, Camaçari e Feira de Santana. Inegociável. Por que essas 3 cidades são inegociáveis, rapaz? Eu acho que são vitrines, né, do estado da Bahia. São as maiores cidades depois de Salvador. E que a gente tem tido uma certa história, né? Um trabalho. A gente só, dessas 3 aí, nós nunca fomos gestor de Feira de Santana. Só Feira, mas assim, Vitória. Zé Neto adora bater na trave lá, né? Adora bater na trave. Na eleição passada ele ganhou no primeiro turno, perdeu no segundo turno, né? Trave. Mas assim, dessa vez, assim, eu acho que as coisas estão bastante favoráveis e o PT realmente, você tá falando algo que não é nenhuma surpresa. Eu só queria entender o porquê, eu só queria saber só o motivo. 2 bilhões, deu alguma coisa a ver com o Camaçari? Não, né? Não é só isso, né? É o orçamento dentro de um processo de que a gente sabe que é importante a gente direcionar bastante essas políticas públicas, mas também porque são cidades importantes, né? A gente historicamente tem raízes, né? Claro. Para a política, então, Feira de Santana é uma cidade política também, né? Eu morei lá, né? 4 anos. Essas 3 fervem em política. A prefeita de Vitória da Conquista esteve aqui, inclusive, já. A gente entrevistou, foi.
É isso, meu povo. 1 hora já. Chegou. A gente falou. Aquela hora. Professor, uma aulinha rápida aqui, 1 hora. Eu Como agradeço. é que foi o papo? Ah, vocês são muito agradáveis. Já havia isso lá de fora, tá aqui. É legal, vocês deixam a gente muito bem, assim mesmo. Fora Ari que você Não, provocar, porque meu Ari é Deus. demais. Ari é um jeito. Ari deixa a gente, né, Eu nessa só quero história. Divisão 4, os apertos de Ari. Os apertos de Ari. Eu Aí bota uma sou de telinha boa. aqui. Ele tem elegância para apertar. Ele pegou na calma. Eu sou de boa, Ele Márcio, fica assim, eu enrolando, gostei enrolando. muito de ouvir. Eu acho que uma Câmara de Vereadores vai ficar aguerrida, né? Você, TAG, né? Imagina essa bancada. Que mais, se vier uma mulher aí, melhor ainda para poder dar uma Ari azeitada. tá fazendo pré-campanha pra alguma mulher lá em Camaçari. Eu tô... Não, eu porque tô eu trago, só ó. vejo, eu só vejo, talvez as mulheres não estão tendo apito ou estão calando É as porque de mulheres fato lá. é verdade. A política ela é Porque forte, mas é difícil você ver uma mulher assim, homens. né? Mas nós, no É, PT, sim. nós temos umas. Eu gostaria que você apertasse elas E aqui. teve a própria deputada aqui que foi candidata lá na eleição passada, e a cidade não. Mas assim, a gente tem nomes novos, viu? Lá para pro PT, Mulheres Aguerridas, nossa querida Todos doutora convidados. Gabriela, que é diretora da maternidade, Ellen Borges, que é dirigente nacional do PT, né? E nós temos nossa companheira Marinês, que tem feito um trabalho excelente na agricultura familiar, e outras companheiras que também estão convidadas. Todas convidadas, com Trago, certeza. acho que Só vocês vontade, vão venham pra cá, gostar que essas muito. mulheres precisam ter voz lá em Camaçari. Que eu não tô vendo essas mulheres tendo voz em Camaçari. Fora outras que não são do PT, que com certeza vocês vão gostar muito, que está na nossa base. Maravilha, meu povo. Papo bom, papo Eu maravilhoso. Tem que Camaçari deixar sempre, né? Deixa um suas redes recado, sociais. social, aqui, deixa ó, suas pra Câmara considerações da Verdade finais. aqui, ó. Olha ali pra Câmara da Verdade. E deixa o recado aí. Rede social, porque a turma ali, ó. A turma gosta de trabalhar, que a turma ali é Eu retada, tava ali né? segurando o celular o tempo todo. Só porque tava atualizando. fazendo O trabalho dele não. Sem valorizar. É que faz as mágicas aí pra aparecer bem legal, viu? É. Olha só, eu quero primeiro agradecer a vocês três, né? Pela elegância e pela inteligência, mas assim, é pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Meu Instagram é Márcio Neves Oficial, tá bom? Gostaria que vocês me seguissem, olhassem meu trabalho, um pouco da minha história, tá aí. E também quero dizer a vocês assim que Camaçari hoje precisa de uma Câmara aguerrida mesmo. Sou pré-candidato a vereador e o PT está ouvindo a sociedade para que a gente realmente construa um projeto de governo que realmente atenda ao interesse de toda a sociedade, não de um segmento apenas. A gente quer governar para todo mundo. E um projeto de governo que as pessoas se sintam não só incluídas, mas participantes dele, tá certo? E acreditem, logo logo a gente vai estar aí apresentando esse projeto para vocês. Maravilha, meu povo. Camaçari tá de parabéns e tá todo mundo convidado, todos os pré-candidatos de Camaçari. Quem quiser vir aqui discutir, falar de política Estamos nessa aqui à mesa aqui, disposição. estamos à disposição. Meu povo, vamos ficando aqui, né? Cissa? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. gente.